ele é mais fechado. E aí começam os problemas para o Biden. A coalizão que o Biden teve em 2020, na última eleição, ela está se despedaçando. A coalizão do Trump, ela está praticamente intacta. 97% das pessoas que votaram no Trump dizem que vão votar nele de novo. Agora, pense o seguinte, essa é uma das pesquisas, né? E do lado do Biden, o que as pesquisas dizem? E aí eu separei até alguns números aqui bem interessantes, né? A categoria de jovens de 18 a 29 anos, por exemplo, em 2020, o Biden levou essa faixa com 24% de vantagem em relação ao Trump. Hoje, os números das pesquisas mostram que o Biden tem uma vantagem de apenas 12%, ou seja, metade. Metade, a outra metade está neste momento, atualmente, agora, na foto de agora, abandonando o Biden. Quem mais? Nos subúrbios, em 2020, 11% o Biden teve de vantagem de votos nos subúrbios, né, em relação ao Trump. Agora, ele lidera o Trump nessa faixa, nessa categoria, no eleitor dessa região, com apenas 2%. Ou seja, ele perdeu 9% desse eleitorado. Então ele está perdendo, tem gente que está abandonando ele, de uma faixa do eleitor que era dele, que era um cara que apoiou ele, saiu de casa para ir votar. O outro são os negros. E a queda aqui é brutal. Ele teve 84% e agora está em 43%. Quase que metade dos pretos americanos decidiram abandonar o Biden até então. Falta 8 meses para a eleição, muita coisa pode acontecer, eu vou falar disso mais para frente, mas esta foto atual ela é bastante preocupante para o Biden. Os hispânicos foram 21% de vantagem para o Biden em 2020 e agora ele está perdendo, ele está atrás com 6%. E a questão dos hispânicos é ainda mais complicada, porque um dos grandes temas da eleição vai ser imigração. E quando você faz pesquisa de opinião com os hispânicos, 47% deles são contra a anistia para imigrantes ilegais. E 50% são a favor. Então, se o Biden escolher um dos lados, ele perde a outra metade. Porque quem está dentro fala, não, eu não quero que entre mais gente, sei lá. Vários dos hispânicos também têm valores conservadores. Não é muito simples e óbvio que esse eleitor esteja disposto a ir com o Biden de novo. Por outro lado, então, o cenário é muito ruim. O que mostra que está acontecendo aqui? O Biden está perdendo a sua base e a sua coligação, a sua coalizão que fez ele ganhar. O que os estrategistas democratas falam? Olha, falta muito tempo para a eleição e, no final das contas, esses caras todos já tiveram com a gente. Não é que a gente precisa reconvencê-los. Eles já foram eleitores do Biden, eles podem estar irritados agora, mas quando eles chegarem no momento e perceberem que é o Trump que vai ganhar, eles vão voltar para a coalizão. Um outro elemento que vai complicar bastante o Biden, ou que está complicando, mas eu vou falar isso daqui a pouco, que tem a ver com os estados, com os swing states, é o que está acontecendo em Michigan. E tem a ver com a guerra de Israel. Bom, então, assim, percebam que se eu estava explicando para vocês que a estratégia é manter a sua base, e se o Biden manter, se o Biden for capaz de manter os mesmos eleitores que ele teve em 20,
ele ganha a eleição. Se ele fizer todo mundo que saiu de casa para votar nele em 20, ele ganha a eleição. O Trump está mostrando que ele consegue fazer todo mundo que saiu de casa em 20 para votar nele voltar a votar nele. E o Biden está mostrando que ele não vai conseguir. E isso levaria ele a uma derrota. Onde que a gente mede um outro indicador, né, dessa preocupação, um outro recorte para olhar para isso, são os tais dos swing states. Swing states são aqueles estados que podem mudar de lado e que, se mudarem de lado, decidem a eleição. No sistema eleitoral americano do colégio eleitoral, cada estado tem um peso. E não é uma eleição para presidente direta, que você só conta o voto popular. Você pega o voto popular, mas você tem que transformar esse voto popular nos pesos dos estados. Ou seja, tem estado que vale muito mais, porque tem muito mais população, como a Califórnia, que é o maior colégio eleitoral. 54, se eu não me engano, votos no colégio eleitoral. Mas aí você tem esses outros estados, que são os estados de disputa. E esses estados, eles podem fazer a diferença. Então, em 2020 foram 7 estados. O Biden ganhou em 6 desses. Ele perdeu na Carolina do Norte. Mas os outros 6 ele levou. E são esses mesmos 6 que hoje estão mostrando sérios problemas para o Biden. E aí eu tô falando de pesquisa de opinião agora, né? Por exemplo, Arizona. Arizona, tá aqui. Esse daqui é Arizona. E aqui tá o México, né? O Arizona tem fronteira com o México. O Arizona tem 11 votos no colégio eleitoral. E quem levou esse daqui, ó, foi o Biden, que levou o Arizona 11 votos no colégio eleitoral. As diferenças são ínfimas, ridículas. Esse é um outro problema que eu vou falar daqui a pouco, mas 49,4 e 49. Lembra que eu falei? Winner takes all, eleição majoritária. Não importa que essa é a diferença, ele ficou na frente. Então, o Biden vai levar o quê? Os 11 votos, todos os 11. E você não vai carregar proporcionalmente. O que parece óbvio para uma eleição majoritária, como a gente está acostumado aqui no Brasil, mas só para reforçar essa ideia. Então, o Biden levou os 11. O que está em jogo hoje? Eu falei que um dos grandes temas da eleição vai ser a imigração. E o Arizona tem fronteira. Como é que eu tiro isso? Aí. Não, mas se eu clicar no... Aí saiu. O Arizona tem fronteira aqui com o México. E, assim, mais de 500 quilômetros de fronteira. E óbvio que está muito preocupado com a crise da fronteira. Eu já fiz uma live aqui que eu entrei muito mais no detalhe sobre isso quando eu falei da história do Texas. O Texas vai se separar dos Estados Unidos. O problema todo, ele passa pela questão da imigração, pela questão da fronteira. Então eu entrei mais no detalhe nesse problema. E aliás, tem uma outra aula aqui no canal que é do sistema eleitoral, né? Hein, Cris? Sistema eleitoral, qual que é a aula? Sobre o sistema eleitoral Não, sobre o sistema eleitoral no geral, que eu acho que... Fala o nome pra mim, que depois eu... Pra vocês assistirem, porque vale a pena, é importante. Foi uma palestra, né? É uma palestra. Como funciona a eleição? Eu explico as regras de sistemas eleitorais em vários lugares, os tipos de sistemas eleitorais que existem. Eu explico melhor essa história de proporcional e majoritário. Assistam, porque é uma aula, uma palestra muito completa, muito legal. Bom, o segundo swing state é Michigan.
Michigan, ele tem 16 votos no colégio eleitoral. Quem levou foi o Biden. Aqui a diferença já foi um pouco maior. Qual é o problema do Michigan, de Michigan hoje? Uma das discussões é a questão da energia. Michigan descobriu petróleo e gás de xisto. E o Biden, com as suas políticas ambientais, quer fazer uma transição energética. E isso prejudica o Estado. E o Estado está incomodado. Biden congelou a exportação de gás natural liquefado para a Europa. E quem se prejudica com isso é o estado do Michigan. Além disso, Michigan tem uma cidade que tem o maior número de... Eu tinha anotado aqui a porcentagem de muçulmanos dos Estados Unidos. E essa cidade chama... Dearborn. A maior população muçulmana dos Estados Unidos, 54% da população dessa cidade é de árabes americanos, muçulmanos. E eles estão muito incomodados com a posição do Biden apoiando Israel. E nesse estado, particularmente nas primárias, o Biden 13% dos eleitores democratas do estado votaram, selecionaram ali no seu voto uncommitted. Ou seja, não voto no Biden, não quero que ele seja o candidato nomeado para ser presidente da República. 13% desse voto num estado que é um estado, um swing state, né, um estado decisivo na competição eleitoral, pode fazer o Biden perder este estado. E cada estado tem o seu peso. Esse peso aqui, 16 votos, é maior do que o que eu mostrei para vocês de Arizona, né, que era 11, e maior do que outros aqui que eu vou mostrar, como Nevada, por exemplo. É o mesmo peso do que Geórgia, mas menos que Pensilvânia. Mas é o segundo maior número de votos do colégio eleitoral desses 6 estados que o Biden está perigando perder, que são 6 estados decisivos que, se mudarem de lado, decidem a eleição. E aí o Biden, então, tem que achar uma saída para o problema da guerra que satisfaça esses eleitores, especificamente desse estado, desse lugar. Percebam que difícil. Hoje, nos Estados Unidos, às 11 horas da noite do horário daqui do Brasil, teremos o State of the Union Address, que é o discurso do Biden que fala sobre o Estado da União, o status, né, o que está acontecendo. Ele vai descrever e contar o que está acontecendo, o que ele fez e o que ele planeja fazer para frente. Todo ano o presidente americano faz esse discurso. Normalmente costuma ser no começo de janeiro, não entendi por que está tão tarde esse ano, em março. Mas vai ser hoje. E saiu na imprensa que uma das coisas que o Biden vai propor no seu discurso para o Congresso é quando o presidente americano vai para o Congresso americano, e aí ficam todos republicanos e democratas sentados ali, os militares, os juízes da Suprema Corte, todo o establishment político do governo tá lá escutando o discurso dele. E é muito legal e muito interessante. Vocês nunca viram, para quem nunca viu, assistam. Dependendo do que ele fala, metade, né, os democratas levantam e aplaudem. E os outros vaiam, não gostam. Algumas coisas que o presidente fala sempre são coisas meio que, né, dos Estados Unidos, e aí todo mundo levanta e aplaude, até os que não querem tomar posição política, como os juízes da Suprema Corte ou os militares, dependendo, assim, tipo, se ele falar, nós vamos ajudar os veteranos, soldados americanos, esse é um tipo de frase, fala, que vai todo mundo levantar e aplaudir ele.
Mas o fato é que vai ter o discurso do Biden hoje, e esse discurso é importante porque nós tivemos a Super Tuesday há 2 dias atrás, e o Trump foi escolhido, ou foi decidido que não tem mais adversário para o Trump, então realmente o adversário do Biden é o Trump. E esse discurso é particularmente importante. E aí vazou agora na imprensa, vazou não, né? Eles comunicaram, o governo do Biden comunicou que uma das decisões que o Biden vai anunciar no discurso é que ele vai construir um pier em Gaza para trazer ajuda humanitária. A Marinha Americana, soldados e Marines vão construir esse pier. Ele disse que ele não iria envolver os americanos na guerra em solo dentro de Israel ou de Gaza. Então eles não vão lá para entrar na guerra, mas eles vão construir esse pier para trazer ajuda humanitária para dentro de Gaza. Essa é uma solução, ou é uma tentativa do Biden amenizar com a sua base que está preocupada com o que está acontecendo em Gaza. Ninguém sabe os detalhes de como isso vai ser construído, como vai funcionar, se Israel vai participar, não vai. Assim, talvez me parece um jeito do Biden fazer alguma coisa que não é ficar confrontando diretamente Israel e exigindo que Israel faça o que ele quer e traga ajuda humanitária para os palestinos, e os americanos falando, vou construir um pier. Israel não vai falar, não, você não vai construir um pier, não vai se contrapor. Então, só os americanos poderiam dizer que fariam isso e fazer isso. Talvez seja uma solução. Não sei os desdobramentos disso, não sei como que vai ser, se isso vai acontecer facilmente, se o Hamas não vai atacar a construção do pier. Assim, tem 1000 coisas, a gente não sabe o detalhe. Ele vai falar isso 11 horas da noite, no horário daqui. Mas por que eu trouxe esse assunto? Porque isso tem tudo a ver com os eleitores de Michigan que podem alterar esse estado para ele. Vamos para o próximo swing state, que é... Dá um... Nevada. Boa. Nevada tem 6 votos no colégio eleitoral. E aí o Biden venceu em 2020 com 50,1 e o Trump com 47,7. Nevada tem alguns problemas. Hoje, quem lidera a Nevada é o Trump. O Biden venceu. Quem está liderando é o Trump com 7% à frente do Biden. E eu não comentei, né? Mas em Michigan, quem está liderando é o Trump com 3% à frente do Biden. E em Arizona, quem está liderando é o Trump com 5%. Todos os estados que são os importantes que mudam de lado, hoje a pesquisa mostra que o Trump está na frente, que são os estados decisivos. Qual é o problema aqui de Nevada? A discussão em Nevada é o desemprego e a economia. E Nevada, né, onde tem Vegas, Las Vegas, e a indústria do turismo, os cassinos foram muito afetados pelo Covid. A economia não se recuperou, é o estado com o maior índice de desemprego do país, é 5,3%. É o pior estado de desemprego dos Estados Unidos. Então, eles estão incomodados. Essa é a discussão sobre Nevada. O próximo estado aqui, Battleground, é Pensilvânia. Pensilvânia tem 20 votos, né? E isso é o maior de todos desses da disputa. Olha como é que foi o resultado, 50% cravado para o Biden, 48,8% para o Trump. E aí, hoje, o Biden continua liderando, mas a vantagem dele é 0,8%. Uma margem muito pequena, está muito apertado, está muito ruim. A discussão aqui é a discussão do Rusty Belt, resgatar o Rusty Belt, né, que é o cinturão de aço, enfim, as indústrias antigas. O Biden quer trazer um outro tipo de indústria, uma indústria verde. Isso tá complicando. Aqui tem também discussões de energia na Pensilvânia
e isso afeta o estado. O próximo é Wisconsin, e Wisconsin tem 10 votos no colégio eleitoral, e aí o Biden teve 49,4 e o Trump 48,8. E o que está acontecendo hoje é que o Trump está liderando com 1% acima do Biden. Os problemas de lá, talvez a estratégia dos democratas vai ser trazer a discussão do aborto. Um dos juízes da Suprema Corte do Estado foi escolhido tendo uma posição contra o aborto. Então, os democratas entendem que o tema do aborto, que a Suprema Corte conservadora decidiu em relação ao tema, pode ser uma das discussões que pode ajudar o Estado a ir para o Biden, ir para os democratas e não para os republicanos. O último, o sexto, é a Geórgia. E a Geórgia tem 16 votos no colégio eleitoral. O Biden teve 49,5 e o Trump 49,2. E o que está acontecendo hoje? O Trump está liderando com 6,5% à frente do Biden. Então a situação está ruim para o Biden também. A discussão na Geórgia tem a ver com a interferência eleitoral. A Geórgia é uma das acusações e dos processos contra o Trump vem da Geórgia, vem do problema na Geórgia, onde a acusação é que o Trump tentou influenciar o resultado. Um outro tema que também afetaria a política ali dentro é a da economia. A economia está indo bem, tem novas fábricas chegando no estado, fábricas de baterias e outras coisas, e o Biden está dizendo, essa é a minha política, eu é que trouxe, essa é a recuperação econômica do meu projeto, das minhas visões, eles vão tentar usar isso. Então, essa é uma das discussões.